Daniel Souza, como próximo assunto, eu queria falar um pouquinho sobre os Estados Unidos e sobre a crise, né? Enfim, a gente pode colocar assim, que Donald Trump vem percebendo na sua base de apoiadores por conta de um falecido Jeffrey Epstein. Eu não quero entrar aqui nos detalhes, Daniel, do caso do Jeffrey Epstein, que é um caso pesadíssimo, né? O Escabroso, Jeffrey né? Epstein, escabroso, assim, uma coisa muito triste, muito violenta, né? Esse cara, ele foi acusado, né? Enfim, e condenado por conta de uma rede de violência sexual, de exploração sexual, inclusive com menores. E ele foi preso, né? Ele já tinha sido preso uma vez, ele foi preso por uma segunda vez no dia 6 de julho de 2019, e ele foi encontrado morto na sua cela pouco mais de um mês depois. Né? No dia 10 de agosto de 2019, ele foi encontrado morto na sua cela, e a causa-morte foi suicídio. Né? Ele se suicidou, enfim, ele se enforcou na cadeia. E isso começou a alimentar, Daniel, uma série de teorias da conspiração sobre quem teria matado Jeffrey Epstein. A gente sabe, Daniel, que as teorias da conspiração elas partem da ideia de que a versão oficial ela sempre está escondendo alguma coisa e que, portanto, Epstein não teria se matado, mas teria sido morto por conta de interesses de pessoas poderosas que estariam por trás da sua morte. E a gente sabe, Daniel, que eleitoralmente Donald Trump sempre gostou de capitalizar em cima de teorias da conspiração. Então, durante a eleição que a gente teve no ano passado, ele prometeu várias vezes que assim que ele assumisse a presidência, ele abriria os documentos relacionados a Jeffrey Epstein. Uma das coisas que faz com que o caso do Jeffrey Epstein ele seja tão bombado, Daniel, entre a galera da teoria da conspiração, é o fato de que o Epstein era um cara muito bem relacionado. Ele tinha muitos amigos da elite americana, da elite internacional. Ele era amigo de pessoas como o Tony Blair, ele era amigo de pessoas como os príncipes britânicos, e ele era amigo de Donald Trump. Então, o Trump, quando ele começa a dizer, não, eu vou abrir os documentos e tal, ele faz um sucesso danado entre essa galera que fica na internet alimentando teorias da conspiração e tal. E agora, Daniel, ele assumiu a presidência e essa galera está pressionando. Ô, Trump, cadê? Cadê os documentos? Quando é que teremos acesso aos documentos de Jeffrey Epstein? Só que agora, Daniel, Donald Trump é presidente, né? Então ele sabe que há consequência, a gente não tem como saber o que mais que pode ser sabido sobre conexões de Jeffrey Epstein, tem alguma citação a Donald Trump e tal, e o Trump começou a dizer, isso hoje ele falou de maneira bastante enraivecida, que ele não vai divulgar absolutamente nada, e não apenas que ele não vai divulgar nada, que as pessoas que estão pedindo a divulgação desses dados estão sendo manipuladas por um trabalho de lunáticos de esquerda e que esse pessoal que fica pressionando pela abertura dos documentos e tal são todos ex-apoiadores. Ou seja, Daniel, o Trump ele ficou falando que ia abrir os documentos e consegue apoio de uma galera que não deve ser desprezível nos Estados Unidos, que fica alimentando esse tipo de teoria, o que será que aconteceu e tal, e agora que ele é presidente, há uma confiança de que agora teremos acesso aos documentos, e o Trump diz que essa galera é de ex-apoiadores. Isso foi tão sério hoje nos Estados Unidos, né, em termos políticos, né, a fala do Trump de dizer que talvez um grupo dos apoiadores mais leais a ele, né, a galera que faria tudo pelo Trump, que eles são ex-apoiadores, que isso levou, inclusive, algumas pessoas a considerarem que, olha, talvez isso possa, inclusive, abalar as eleições de meio de mandato. Né? A gente tem as chamadas midterms, né, que acontecem no ano que vem, e que normalmente já são um momento ali de um certo baque para o governo, né? Já tem o desgaste do primeiro ano e meio, né? 2 anos de mandato, quase 2 anos de mandato. Então, normalmente o governo ele já tem uma queda, né, na sua popularidade e tudo, mas isso pode ser algo muito sério. Só para a gente ter uma ideia, Daniel, de como é que isso abalou hoje o cenário republicano dos Estados Unidos, hoje o presidente da Câmara, o Mike Johnson, que é naturalmente um republicano, é um cara próximo ao trumpismo, ele disse que é necessário que haja a divulgação completa dos documentos. Tá? Queremos que haja a divulgação dos documentos. Esse cara é presidente da Câmara, Daniel, ele não é um tuiteiro. Ele não é apenas um cara que está lá na rede social do Trump pedindo e tal. O presidente da Câmara colocou mais ou menos no sentido de que, olha, essa foi uma promessa de campanha. Como assim, eu acreditei nessa promessa de campanha e os documentos têm que ser abertos. A julgar pela postura do Trump, ele vai fazer de tudo para esses documentos não serem abertos, a ponto de
aceitar sacrificar uma parte da sua base de apoio, dizendo que quem está pedindo isso são ex-apoiadores, Daniel. É importante registrar, Tanguy, que não tem muito tempo, o Elon Musk chegou a fazer uma publicação no X tentando associar o Trump ao Epstein, sugerindo ali que o Trump teria algum tipo de interesse em esconder esses documentos. Depois, o Elon Musk acabou deletando a publicação, mas de qualquer forma, isso alimentou ali uma teoria da conspiração do próprio Musk, de que mais coisas estariam envolvidos, mais interesses estariam envolvidos ali nessa divulgação ou não desses documentos. Tanguy, podemos avançar para a geleia da Shakira de hoje? Podemos, não precisamos, Daniel Souza. Abre a geladeira, tem um potinho na geladeira ali, Daniel, uma geleiazinha de morango, tá meio comida, mas você traz ela pra gente, Daniel, serve aí. Ô, Tanguy, primeiro eu tenho que fazer uma menção honrosa a uma história que parou a internet hoje, que foi a história de um casal que estava assistindo um show do Coldplay em Boston, quando, de repente, não mais que de repente, eles são focados naquela câmera. Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Aquela kiss cam, né? Aquela câmera do beijo. Eles foram focados, eles estavam abraçados e tal, e quando eles se viram no telão, Tang, foi aquele constrangimento. Os dois foi cada um para um lado, etc. E claro que isso chamou muito a atenção e acabou viralizando, e a internet descobriu quem eles eram. O rapaz era o senhor Andy Byron, que é o CEO da empresa bilionária Astronomer, e também tínhamos ali a moça que era a Christine Cabot, que é a diretora de RH da mesma empresa. Detalhe, Amante, diga-se de passagem, né? tanto o Andy quanto a Christine são casados com outras pessoas e não com os dois que estavam ali se abraçando. Então, aqui, veja você, inclusive, começaram bolsas de aposta. Você sabe que as bolsas de aposta começaram a ter ali odds para saber se ele chegava ao fim do mês ainda no cargo ou não, se ele caía, etc. Mas a viralização foi gigantesca no dia de hoje nessa história, porque o vídeo ficou... Se eles estivessem fingindo normalidade, talvez tivesse passado em branco. Ninguém ia nem ligar. Ninguém ia nem ligar e tal. Mas o constrangimento dos dois foi muito impactante. E uma coisa que chamou mais atenção ainda é que normalmente essa kiss cam, Daniel, ela é muito comum, por exemplo, em esporte, né? E aí é no intervalo. O pessoal tá meio distraído, comendo cachorro quente e tal. Nesse aí, o comentário era do Chris Martin, né? O vocalista do Coldplay. E aí, assim, é um momento que tá absolutamente todo mundo prestando atenção. Você imagina, cara. Enfim, difícil imaginar a situação desses dois nesse momento. A segunda pauta de hoje, da geleia da Shakira, tem que é Donald Trump, sempre ele, que anunciou pela sua rede social, a Truth, que a Coca-Cola vai mudar de forma. Sim, perfeito. Vamos substituir o xarope de milho por açúcar de cana nos produtos vendidos nos Estados Unidos. O Trump, ele disse que essa mudança vai ser maravilhosa, vai ser ótima para a Coca-Cola. A empresa não confirmou que vai ter qualquer tipo de mudança na fórmula, limitou-se a agradecer o entusiasmado Trump e indicou que mais detalhes sobre novas ofertas inovadoras seriam divulgados em breve. Posteriormente, a Coca-Cola defendeu o uso do xarope de milho, afirmando ser um adoçante seguro, com calorias e perfil metabólico semelhantes ao açúcar comum. Citou, inclusive, a American Medical Association em apoio à utilização do xarope de milho. O Trump está muito preocupado com a saúde dos americanos. Xarope de milho não é saudável, foi o que ele sugeriu, e por isso que a Coca-Cola trocaria ali o xarope de milho pelo açúcar de cana. Os produtores de milho ficaram muito incomodados, né? A Corn Association dos Estados Unidos, que representa os interesses dos produtores de milho, alertou sobre os impactos econômicos negativos, citando riscos à indústria, perda de empregos, queda na renda do setor agrícola e aumento das importações de açúcar, sem ganhos nutricionais. Então temos aí uma polêmica envolvendo o açúcar ou o xarope de milho na Coca-Cola, tudo isso levantado por Donald Trump, que está sem função, né, Tanguy? Está sem tarefas, está sem agenda,
e aí conseguiu arrumar mais uma confusão para chamar de sua. Mais uma notícia também que acaba trazendo enorme repercussão. Isso é parte também, Daniel, do Robert Kennedy Jr., né, que é o secretário de saúde, que, aliás, Daniel, a gente falou de teoria da conspiração, esse é um dos grandes dos Estados Unidos, tá? É antivax, ele tem um monte de teoria da conspiração, e ele disse que o xarope de milho é cancerígeno. Isso dá um problema danado, vamos mudar a forma da Coca-Cola, porque outro tipo de açúcar aí não, tá? Mas esse aí especificamente, ele deve ter recebido um zap aí, Daniel, deve ter alguma página no Instagram, no Twitter, que deve ter falado isso aí, e ele resolveu que isso era uma prioridade, Daniel, da pasta da Secretaria de Saúde dos Estados Unidos.